todos, boa noite. Vamos começar, tá? Hoje, então, a aula é sobre o John Stuart Mill de novo, tá? São duas aulas sobre o John Stuart Mill. Então, mesma coisa das outras vezes, fazer só uma retomada, né? Algumas ideias gerais do pensamento do Mill. E aí depois a gente vai para alguns assuntos ali um pouquinho mais técnicos, né? Porque nas várias áreas, né, da economia, né, tem vários assuntos, né? Economia monetária, né, valor, produção, demanda. Tem uma parte que é economia internacional, tá? Os modelos de economia internacional. E a gente já viu dois deles, tá? Que é o das vantagens absolutas, do Adam Smith, e o das vantagens comparativas do David Ricardo. Tá? E o modelinho do Mill é o modelo que, na verdade, é usado até hoje. Tá? É o que se usa, né? Tem um pouquinho mais de formalização ali, tá? Tem um argumento matemático que aparece, que não estava explícito no Mill, mas fundamentalmente é a teoria do comércio internacional do John Stuart Mill que está valendo aí na economia ortodoxa, tá? É a base dela. Tá? Depois a gente fala também um pouquinho da tendência declinante da taxa de lucro, tá? No final, né, como eu disse para vocês, tá? O John Stuart Mill ele ele nasce no berço esplêndido da economia política inglesa, tá? Ele é filho de alguém importante, ele é amigo de pessoas importantes e, para desgosto da galera, no final da vida ele se declara socialista. Tá? E não só ele se declara socialista, mas, né, ele vai apresentar uma série de argumentos sobre a superioridade moral do socialismo. Tá? Então é realmente assim, tá? Por isso que o Gruer no finalzinho ali, né, ele é curtinho e tal, né? O Hunt diz que ele não é bem socialista, que não é bem assim, tá? Mas no fundo ele tem uma visão própria, né? O John Stuart Mill, e isso também só para dizer para vocês, tá? É muito interessante, tá? Existe uma sociedade John Stuart Mill internacional, tá? Porque esses autores que a gente está vendo, né? Eles vão de alguma forma, claro, esses mais outros que a gente não está vendo, não vai ver agora, não vai ver nesse curso, né? Mas eles formam, assim, certas matrizes ideológicas, né? E a gente tende a dizer, né, que a matriz ideológica é o liberal, né, privatizador e tal, ou é o comunista, né? Mas na verdade existe uma variante, tá? Existem muitas escolas de pensamento que vêm de autores assim tão importantes assim, que fizeram contribuições tão importantes na cena internacional, quanto, né, o Marx, quanto o Mises, ou enfim, né, alguém assim. O John Stuart Mill também é um cara, tá? Que ele funda uma série de partidos de social-democracia na Europa e na Inglaterra, que são de inspiração do John Stuart Mill, tá? E, então, assim, para retomar um pouquinho algumas ideias básicas dele, ele vai ser um sujeito reformista por excelência, tá? Reforma é o nome das propostas políticas dele, ou seja, ele reconhece, ele olha para o capitalismo, ele está convencido que o capitalismo do jeito que está não está bom, tá? Mas, no entanto, a solução é reformar, tá? A solução não é explodir, tá? Não é começar de novo, mas a solução é reformar a partir do fortalecimento de um conjunto de instituições. Tá? Uma delas, assim, do ponto de vista explicitamente político, vai no sentido contrário de tudo que vocês ouvem e vêem na televisão hoje em dia. Tá? O que vocês veem hoje em dia na televisão e, né, nos meios de comunicação é tentativa explícita de enfraquecimento e achincalhamento do Congresso Nacional. Tá? Que vocês veem, né? Tem música para isso, né? Tem piada para milhares de piadas para isso, tem, né? Range, né? Só que isso, na verdade, isso de transformar, né, o Congresso, de achincalhar e não levar a sério, né, o que acontece no Congresso, tem muita coisa séria que acontece no Congresso, tá? Eu recomendo, gente, assim, para mim foi revelador, assim, de como a mídia distorce os fatos, tá? Assim, da cena política, porque vocês não ouvem
falar no dia a dia, em nenhum noticiário, a não ser quando dá bate-boca ou coisa assim, do funcionamento das câmaras do Senado e do Congresso. Tá? Por exemplo, a Câmara de Constituição e Justiça, a Câmara de Orçamento, a Câmara de Infraestrutura, a Câmara, né? Tem uma série de câmaras, tá? Tem, de comissões, né? Comissões mistas, tá? Comissão do Congresso, Comissão do Senado, Comissão mista, e tem muito trabalho muito interessante sendo feito. Tá? Então, por exemplo, nessas comissões que se tem, o professor Eugênio já foi para lá algumas vezes, na Comissão de Orçamento para discutir questões orçamentárias, tem que fazer uma reforma tributária, e quem discute basicamente uma reforma tributária são tributaristas. Tá? Então, os projetos de lei são montados dentro dessas comissões, tá? E tem que ser aprovados pelas comissões, tem todo um trâmite interno das comissões, que é muito interessante e é muito técnico, tá? E passa muito longe aí dos holofotes aí da imprensa, tá? E que ganham de várias maneiras aí por ter uma casa de representação enfraquecida. Tá? Então, recomendo, assim, quem tem interesse e quer sair um pouco da mídia tradicional, duas coisas que vocês podem fazer que dão uma outra perspectiva para vocês. Tá? Assinem a newsletter do Congresso Nacional e do Senado. Tá? Vocês recebem, eu recebo pelo e-mail, fica lá na minha caixinha, junto com as propagandas e tal, mas é muito interessante olhar assim, a discussão das leis, a discussão, tá? Dá uma outra dimensão para vocês que não sai na nossa imprensa tradicional. Tá? E tudo isso para dizer que o John Stuart Mill é um cara que vai defender, tá? Imprensa livre, né? Imprensa livre, gente, não significa uma estrutura de mercado onde as empresas de comunicação detêm poder de monopólio, tá? Seja ele direto, seja ele cruzado. Tá? Porque a imprensa livre não é uma imprensa monopolista, quer dizer, né? Ela tem que ter pluralidade de opiniões. Tá? Então, isso é outra coisa que acontece. Né? O John Stuart Mill vai ser não só um defensor das reformas do parlamento, né? Mas como vai ser também um defensor, né, dos direitos humanos, e um dos direitos humanos é justamente a liberdade de expressão, que é a maneira, é o direito no qual se funda a liberdade de expressão dos grandes meios de comunicação. Né? É a tal do direito humano, lá como eu disse para vocês, direito humano não é bandeira de progressista, tá? Ele é bandeira de liberal, e na obra do John Stuart Mill está muito claro. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Tá? Eu tinha comentado com vocês, né, depois de falar ali da vida brilhante do Stuart Mill, né, de aprender grego, de sistema de lógica, né, da economia política, a gente falou da teoria do valor dele. Tá? E aí eu acho que só o ponto importante para lembrar vocês, tá, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, é que o John Stuart Mill ele separa a esfera da produção da esfera da circulação. Tá? E diz o seguinte: na esfera da produção valem as leis necessárias da economia. Tá? Ou seja, o que cabe a tarefa do economista na esfera da produção é descobrir essas leis, tá? E agir conforme elas. Porque, né, é absurdo a gente, por exemplo, agir contra a lei da gravidade. Tá? O sujeito quer mudar a lei da gravidade tirando uma pedra para cima. Tá? Então, quantas milhares de vezes ele vai tirar a pedra para cima até se convencer que a lei da gravidade não vai mudar a causa da pedra dele. Tá? Então, do ponto de vista da produção, é a mesma coisa. As leis econômicas, elas funcionam a despeito da vontade das pessoas. Tá? Se existe certos setores econômicos onde existe ganho de escala, o ganho de escala tem que ser respeitado como uma variável econômica. Tá? Ou seja, né, à medida que a quantidade produzida aumenta, o custo unitário diminui. O economista diz, quanto é que eu tenho que produzir? Vai produzindo. Tá? Enquanto o custo unitário estiver baixando, a sociedade está ganhando, está aumentando o bem-estar, beleza? Tá? Então, na esfera da produção, valem leis necessárias e universais, valem as leis do mundo ricardiano. Tá? Só que, na esfera da distribuição, na esfera da circulação,
o que o John Stuart Mill diz? Então, a esfera da produção ela não é o campo por excelência de análise de disputa do economista político. O economista político entende aquilo ali e se comporta que nem um astrônomo olhando estrela. Tá? Ele vai descrever os fatos e vai dizer, olha, né, tu quer que as coisas funcionem, elas têm que funcionar desse jeito. Tá? Agora, na esfera da distribuição, da circulação, que ocorre os grandes temas da economia política. Tá? Como eu disse para vocês, o tema por excelência da economia política clássica é o tema da distribuição. Quem fica com qual fatia do bolo? Qual é o tamanho da fatia para cada um? Tá? E o que acontece, gente? Da briga. Não é só em festa de criança. Tá? É com gente grande também, é com classes sociais. Tá? As classes sociais, fundamentalmente, elas brigam, né, na visão da economia política clássica, pela renda, né, e essa renda ela é disputada aí em termos de 3 classes sociais. Agora, o que o Mill vai trazer de interessante? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu concordo, né, porque o Ricardo tem um negócio chamado a lei férrea dos salários. Tá? E ele diz que a lei férrea dos salários é o nível de subsistência do trabalhador. Tá? E John Stuart Mill vai dizer o seguinte, olha, eu concordo que a lei férrea dos salários é o limite inferior. Tá? Porque, claro, obviamente, que ninguém pode ganhar menos que o nível de subsistência porque vai morrer de fome. Agora, que seja um nível superior, tá? Isso ninguém me convence. O nível superior do salário é aquilo que não é lucro. Tá? Então, aquilo que é salário é aquilo que não é lucro. Tá? E aquilo que é lucro é aquilo que não é salário. Ou seja, existe uma disputa na sociedade entre lucro e salário, e o John Stuart Mill vai dizer, a disputa entre lucro e salário na sociedade é a disputa por excelência da economia. Tá? E ele vai tomar o partido dos trabalhadores. Ele vai dizer que é possível, sim, aumentar o salário e diminuir o lucro. Tá? Por vários motivos. Né? Primeiro, tá? Porque o capitalista não precisa de todo aquele lucro para viver. Tá? Como um bom utilitarista, o rendimento marginal por pound a mais, né, por libra esterlina a mais ganhada por um sujeito rico é menor do que um sujeito mais pobre. Então, obviamente, tá, a sociedade vai viver melhor se a renda for distribuída de maneira mais igualitária. Então, esse é o centro da disputa, tá? A esfera da distribuição, salário e lucro. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo? Que esse é o espaço, tá? Então, o espaço do salário, gente, como eu comentei com vocês, só três ideias rápidas, tá? Ele pode acontecer no nível do indivíduo, porque o Stuart Mill considera que as pessoas podem se desenvolver individualmente, tá? As pessoas podem querer melhorar de vida, as pessoas, por exemplo, podem querer acordar mais cedo de manhã para fazer um curso, tá? Para ter um aumento de salário, tá? Pode. Tá? Ela pode acontecer, o aumento de salário pode, né, então, por especialização do trabalhador, né, por mérito, né? Porque ele é um liberal, né, então existe o papel do mérito. Tá? Do ponto de vista comunitário, né, porque é possível que as pessoas se organizando em comunidade, por exemplo, os trabalhadores se organizando em cooperativas de trabalhadores, os consumidores se organizando em cooperativas de consumidores, é possível a gente melhorar a nossa vida. Tá? Então, sobre isso, essa semana agora eu recebi 2 notícias, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar na cooperativa Girassol, acho que é Girassol, não é? Eu vou mandar para vocês, tá, primeiro, que é o seguinte, é um esquema daqueles eu nunca fiz, tá? Mas eu vou fazer meu teste esse sábado e eu digo para vocês darem uma olhada. Qual é um dos grandes problemas da economia brasileira? Tá? O atravessador. Tá? Quem é o atravessador? É o sujeito que pega, por exemplo, alimentos no campo e vende na cidade. E nesse meio tempo, aquilo que o trabalhador lá no campo ganha R$1 pela caixa de tomate, o sujeito vende tomate aqui na cidade por R$7 o quilo. Tá? Então, esse cara, tá? O atravessador, gente, é um dos grandes personagens da economia brasileira. Tá? Tem uma maneira de driblar isso, né? Bem no espírito de John Stuart Mill, tá? Que é associações.
né? Então, aqui, eu tinha comentado com vocês que ele vai fazer a associação, vai incentivar, tá? Não, ele não vai ser o criador vai ser o Owen, tá? Que a gente vai falar essa aula que vem. Mas ele vai topar a ideia do Owen de fazer associações cooperativas, por exemplo, de consumidores, tá? Então, o que acontece, né? O atravessador ganha um lucro extraordinário por trazer o alimento até a cidade, tá? Então, uma maneira de fazer é se cotizar, né? Todo mundo entra com uma parte e traz um caminhão. Pelo sujeito, uma cesta não vale a pena ele trazer, mas se ele trouxer um caminhão, vale para ele, vale para nós. Ele vai ganhar mais do que receberia do atravessador e vocês vão pagar menos do que pagariam no mercado, tá? Então, eu vi essa semana, eu recebi, vou fazer o teste, que é essa cooperativa Girassol, que funciona assim, ó. Eles mandam uma planilha de Excel com os produtos, tá? A variedade e o preço, tá? E aí tu preenche a planilhazinha e sábado eles entregam aqui na João Alfredo, tá? Eu fiz pela média de preço, deu uns 40% mais barato, tá? Eu imagino que seja, assim, em vez de custar 140, 150, custou 100, tá? Eu vou mandar, tá? Quem tiver interesse, assim, quem tiver interesse por economia solidária, tá? Pelo menos vem recomendado, vem de uma ex-aluna de economia que trabalhava em economia solidária, tá? E aí vocês dêem uma olhada também, eu conto para vocês na semana que vem se funcionou direitinho, se eles entregaram e tal, tá? Mas em princípio é uma ideia, né? Podia ter lá quem gosta dessas coisas da ECA e tal, né? Podia ter organizar uma cooperativa de consumo da Faculdade de Ciências Econômicas, né? Tá caindo de madura, assim, ó. É só vocês verem, gente, a quantidade de vendedor que apareceu no centro da cidade, né? Isso é porque o preço relativo, tu vai no supermercado, o troço do supermercado está 2, 3 vezes o preço, assim. Por exemplo, tem algumas coisas que sempre foram 2, 3 vezes o preço. Por exemplo, mamão no supermercado sempre foi muito mais caro, mas agora tudo está muito mais caro, né? Então, uma maneira de se defender contra aumentos abusivos, né, é se juntar em cooperativas de consumidores, né? Isso com a internet hoje, pode ser com cooperativa de consumidor, pode ser de produto alimentício, mas pode ser de serviço também, né? Porque em época de crise, outra coisa que aparece muito é a galera vendendo docinho, vendendo, né? Enfim, o pessoal vende qualquer coisa, tá? Essa é a ideia, né? E se tu tiver condições dentro da própria comunidade de conseguir aumentar as suas vendas, tá? É melhor para todo mundo. Fala. Tipo o Groupon, assim. É que o Groupon é uma coisa, que o Groupon ele é uma coisa mais vertical, até onde eu entendo, né? Porque tu tem o Groupon, né? Que é o troço que está organizando, né? E ele organiza de acordo com certos critérios, né? Que ele dá uns descontos coletivos, né? Não é isso, tá? Porque esse negócio inclusive não funciona direito. O Groupon, o reclame aqui, tá cheio do Groupon. Não é isso, ó. Simplesmente, a ideia é eliminar o intermediário e ganhar escala, tá? Porque, um consumidor individual, penso que cada um de vocês importa em termos de consumo porto-alegrense de batata, tá? É absolutamente insignificante, tá? Tu não consegue, não vai ter nenhuma vantagem se tu for no mercado com um consumidor individual com o teu poder de mercado, tá? Agora, vamos dizer que a Faculdade de Ciências Econômicas organize um sistema cooperativo, tá? Aí todo mundo entra lá, cada um tem a sua tabelinha, uma vez por semana, compra, entrega na faculdade, ali entra a faculdade da ideia, tá? Entre o direito da economia ali, tem aquela rosinha ali, né? Cara, ali é um ponto de entrega ali, uma vez por semana, tá? Na quarta-feira, que é o dia que tem mais gente na faculdade, entrega ali das 11 da manhã às 7 da noite. Vocês vão economizar uma grana. Então, mas... Fala. Mas isso só vai funcionar se tu partir do pressuposto que as pessoas não irão agir de má fé e aumentar os preços com o tempo, né? Até atingir, por exemplo, as pessoas sabem que o cara vai se vendia às 7, tá vendendo a capa, mas sabe que se for o tempo assim, aumentando o valor, as pessoas continuam comprando, sabe? Sim, mas o ponto é ótimo, tá? Porque, por exemplo, Tecnicamente tu assume que as pessoas vão agir de boa fé sempre, sabe? Quem gosta de economia tem que gostar de feira, tá, gente? Porque feira é o lugar do mercado, tá? É onde a concorrência, onde as forças de mercado funcionam melhor.
Então, sim, é Júlia, né? Tá certo, tá? Tem que cuidar do poder de mercado. Claro, óbvio, economia você já sabe, tá? O que altera preço e quantidade? A concentração de mercado, tá? Porque é o problema, a minha crítica que tem para essa feirinha, terça-feira aqui, tá? É o mesmo sujeito que faz a feira aqui na terça, que faz quarta na saúde, que faz quinta no vale. Não é assim, tá? Tem promoção de usar o sinal disso para vocês. Eu falo na terça, eu falo na quarta. Isso não é promoção, tá? Promoção, isso é para inglês ver, tá? O que você tem, como é que teria que ser o desenho, mecanismo de incentivo, para falar em termos neoclássicos, né? O mecanismo de incentivo tem que ser, à medida que a quantidade de consumidores aumenta, a quantidade de fornecedores tem que aumentar também, tá? Isso é um trabalho bem legal de fazer, tá? Porque isso, assim, primeiro de tudo, porque tem uma necessidade prática, assim, né? De fato, o custo do atravessador na economia brasileira é altíssimo, tá? Acho que é um dos maiores do mundo, tá? Sempre foi e conseguir fazer isso, de fato, é uma bela redução. E também, né, aí essas coisas mais de uma estrutura, né? Faz o salário render mais, né? Pode existir carteira também nessas questões, essa má regulamentação. Não, pode, tá? Que é um dos problemas da economia brasileira. E como é que tu faz para evitar cartel? Tá? Qual é a solução neoclássica para cartel? Aumenta a quantidade de ofertantes. Só que, mas isso é uma visão meio, se a meu ver, porque se alguém chegar lá no Senado, vendendo tomate é 5, chegar alguém lá 4, os caras que estão vendendo a 5 não vão querer que o cara venda a 4, né? Eles não querem que comece a vender, eles podem ir lá muito bem, tipo, destruir a barraca dos caras. Hoje o Brasil tem pequenos produtores. Pelo menos tem pequenos produtores de tomate. Eu tenho um grande produtor de tomate. O poder daquele cara ali que jogar esse preço para baixo quebrado, porque é muito grande também. Não, mas isso assim, vamos dizer que num regime de cooperativa de consumidores, tá? Vocês podem trabalhar com essas questões, tá? Acho que e o interessante é o seguinte, são questões econômicas que têm a ver com um sistema de incentivo, tá? Então, por exemplo, eu sei que tem várias feiras, né? Feira é um troço, por exemplo, os alemães adoram feira, tá? Tem feira para tudo lá, é uma febre de feira, tá? E elas têm regulamentações, né? Tem as regras para cada um deles, né? Então, pode criar um sistema, porque o princípio da concorrência é o custo de produção, né? Então, na verdade, uma cooperativa de consumidores que olhasse o custo de produção, tá? Teoricamente seria assim, tá? Mas é que não pode esquecer que o Stuart Mill acredita na boa fé das pessoas. Essa é outra coisa importante. Mas no teu caso, por exemplo, a própria cooperativa não vira o atravessador? Não, ela vira no sentido que ela passa a fazer a entrega, tá? Só que a vantagem disso é que quando tu organiza consumidores e produtores, tu elimina aquele lucro extraordinário, tá? A tendência é que o lucro da cooperativa seja, pelo menos é isso que se pretende, tá? Com a cooperativa, é que o custo seja o custo de produção, tá? O cara vai ter um custo pelo transporte, tá? Isso está incluído no preço. Mas não é o lucro extraordinário do monopólio do sujeito ser o único vendedor de batatas da Zona Sul de Porto Alegre, por exemplo. Você tem produtos, né? Oi? Vai ter uma categoria para quem vai ter produção. Isso. Vai receber, tem mais maior garantia e vender por custo menor. Isso, é isso aí, tá? Só que, claro, isso depende de certas condições de sociabilidade, né? As pessoas têm que confiar mais umas nas outras e aprontamento. Mas, por exemplo, no caso, não seria então mais fácil o cara, em vez de montar uma cooperativa, ele só vender as batatas numa taxa de juros menor que o outro cara? Mas é que ele não consegue, esse cara que vende as batatas, ele tá... Um cara grandão de batata. Isso, porque é isso que acontece, ó, porque no Brasil, de maneira geral, assim, a grande empresa, por exemplo, o Zafari, tá? Ele funciona ao mesmo tempo como poder de monopsônio, porque ele compra muito, então ele compra caminhões, tá? E por outro lado ele funciona como poder de oligopólio, tá? Então o que acontece? Com o poder de oligopsônio, de monopsônio, ele paga menos pela batata do que tu pagaria, tá? Pelo poder de oligopólio dele, ele cobra mais do que cobraria se tivesse um mercadinho. Entendeu? Ele ganha nas duas pontas. O atravessador faz isso.
Tá? E ele faz isso no leite, faz isso na manteiga, faz na fruta, faz na Não, carne. isso eu entendi, mas é que no caso da cooperativa, a cooperativa só está absorvendo essa parcela e uma parte ela pode distribuir de maneira a baixar o preço, mas ela vai ter os seus custos também, a não ser que o cara da cooperativa trabalhe de graça. Não, os seus custos sim. Só que aí o que acontece? O espírito da concorrência capitalista está sendo feito porque tudo está sendo precificado pelo seu custo de produção. Entendeu? O cara não está botando um sobrepreço ali porque ele tem um privilégio de acesso ao mercado. O formato da cooperativa já tem uma vantagem, acho que nada, que é o fato da rede ser distribuída entre todos os cooperados. Né? Isso. E quando tem um grande atravessador, ele é monopolista. Tem um monte de gente envolvida naquele trabalho ali, só que no final das contas tem uma concentração de renda lá no final. Isso. Então o fato pelo menos isso a cooperativa consegue quebrar. Isso. Gente, assim, deixa eu lançar uma plataforma para a prefeita de Porto Alegre. Assim, quer melhorar, agilizar a economia de Porto Alegre e fazer feira. No Brasil tem umas ideias assim, feira não é coisa de pobre. Tá? Feira é lugar, é mercado, é onde as pessoas se encontram para realizar negócios. Tá? Então, se eu dizer para vocês, por exemplo, na Europa, na Alemanha, a gente é feira, assim, tem a feira de Hannover, que é famosa, né? Mas assim, é feira de tudo que vocês possam imaginar o tempo todo. Assim, tinha que entrar aquela feira do domingo ali, de sábado, da redenção, entrar a redenção lá dentro e sair aqui na URGS, assim, para vender bastante banana, chuchu, cenoura. O que acontece com o preço? O preço cai. Tá? Porque, respondendo a tua pergunta de novo, né, porque o pessoal que tem ali naquela quadra, tá, que é ridículo, hoje o tamanho de Porto Alegre cresceu 20 vezes nos últimos 20 anos, a feira continua naquela quadrinha ali, tá? Aqueles caras têm poder de monopólio, claro, são só eles que vendem ali, tá? Qual é a solução? Botar mais 30 famílias do outro lado da rua, tá? Encher ali, a entrar com feira no eixo central ali, passar pelo chafariz, tá? E encher o negócio. O que acontece com os preços? Os preços baixam. Tá? O que acontece com a renda? A renda se redistribui. Tá? Tem bastante, tem feitos, não faz nada. Não, tem, tem, tu olha assim um quadro de feiras, né, tem 40, eu acho, 50, sei lá, tem número de feira lá, né? Tem. Mas o que eu estou dizendo, tem que ter muito mais. Tá? E elas, por exemplo, essas que já existem há muitos anos, seriam muito maiores. Tá? Muito maiores. Por exemplo, agora, só vocês verem, se vocês forem no sábado ali na feirinha, tá? Eles botaram os vendedores de mel pro outro lado da rua. Tá? E aí tem uns 10 vendedores de mel. Adivinha o que aconteceu com o preço? Tá? Não é da caridade do açougueiro, do padeiro, do cervejeiro que a gente tem no nosso café. Tá? Se a gente bota mais concorrência, o problema é falta de concorrência, botar mais concorrência é preço mais baixo. Fala. Não, mas se mais concorrência, o preço baixo, mas a qualidade sempre vai baixar. E aí Não, no mercado competitivo não, tá? Porque o sujeito para ficar no mercado ele tem que vender produto de qualidade. Se ele te vender um troço porcaria, da próxima vez tu compra do outro. Tá? O que acontece? Né? Qual é o poder do monopólio? Né? Tu vai lá, tu compra aquele presunto sem vergonha dos África, na outra semana tu vai ter que comprar aquele presunto de novo. Por isso que eles vendem porcaria. Se tivesse mais opção, se tivesse muitos mercados, se tivesse uns 10 marcas de supermercado no centro de Porto Alegre, você pode ter certeza que a qualidade de presunto ia ser melhor e o preço ia ser mais baixo. Então é isso que acontece, é falta de concorrência. Tá? É a mesma coisa no mercado público. Né? O mercado público, anos atrás, era um espaço de mais concorrência porque Porto Alegre era menor. Então, o tamanho relativo, a participação de poder das bancas em relação à população de Porto Alegre era menor. Hoje, o que acontece? Os preços do mercado público são altos. Tá? São altos por quê? Porque, claro, certo, tem um poder de monopólio ali. Qual é a solução? Encher a volta de feira, pegar aquele negócio do Cais do Porto, tá? Aqueles armazéns, e botar um monte de coisa, aumentar a concorrência. Tá? Isso é choque de capitalismo, gente. O resto de tudo é cartório. Tá? Bom, tá, então... um pouquinho, eu falei um pouco mais aqui, né, mas também isso tem a ver com o último ponto, né, a intervenção do governo. Tá? Aí eu queria, então, para o nosso ponto 3 aqui mesmo, entrar na lei dos valores internacionais, tá? Que para isso eu fiz as duas tabelinhas ali. Tá? A tabela 1 é a unidade de produto por quantidade de trabalho. Quem é que inventou esse negócio?
Ricardo inventou lá de baixo. Teoria das vantagens absolutas, tá? Adam Smith, tá? O que a teoria do Adam Smith faz? Ele faz uma teoria do comércio internacional partindo da sua teoria do valor. Tá? O que acontece? Qual é o custo do comércio internacional? É o custo de produção determinado em termos de quantidade de trabalho incorporado. Tá? Então, se vocês olharem ali, tabela 1, unidades de produto por quantidade de trabalho. Tá? Então, a gente tem dois produtos, tecido e linho, a quantidade de trabalho do tecido na Inglaterra, na Alemanha, e do linho na Inglaterra, na Alemanha. Tá? Quantidade absoluta, tá? Em termos absolutos. Qual é a principal restrição da teoria do comércio internacional do Adam Smith? Se um dos países da troca não tiver vantagem absoluta na produção de um dos bens, a troca não ocorre. Tá? Lembrem lá. O que é... isso assim, não é que essa teoria não tenha força, tá? Ela vale do comércio internacional, mas ela não explica toda a dinâmica do comércio internacional. Tá? O exemplo clássico desse negócio é a produção de carne no Brasil. O Brasil tem vantagem absoluta na produção de carne. Vou dizer para vocês, é muito mais barato produzir 1 quilo de carne no Brasil do que na Islândia. Tá? Então, faz sentido trocar os islandeses, a gente dá carne para eles, eles dão gelo, porque lá é mais barato o gelo do que aqui. Tá? Então, tem vantagens absolutas. Tá? Então, vale a pena trocar um pelo outro. Tá? Ou bacalhau, né? Bacalhau tá? Peixe de água fria, tá? Então trocar bacalhau por carne, tá? Só que se a Islândia não tiver bacalhau, a gente não consegue trocar com eles, tá? Esse é a limitação da teoria do Adam Smith. Agora, gente, atenção aqui, atenção que o ponto é importante aqui, Qual é a diferença da teoria do Ricardo para a do Adam Smith? Diferença básica e fundamental. Para o Ricardo, o comércio internacional não acontece em função dos custos de produção, mas em função do trabalho, do custo relativo de produzir uma mercadoria e deixar de produzir outra. De novo, gente, isso é importante, tá? Para o Ricardo, as trocas internacionais não acontecem em função dos custos de produção. Tá? Eles acontecem em função do custo relativo de produzir uma mercadoria dentro de um mesmo país. Tá? Então, ele não dá nesses termos, tá? Mas vamos pegar aqui. Vou pegar nosso exemplo aqui, tá? Da carne do bacalhau. E vamos dizer que esse aqui seja a Islândia. O que acontece? Vamos supor que a Islândia produza unicamente dois bens, tá? Carne ou bacalhau, tá? E que o preço deles é dado pela quantidade de trabalho incorporado. Tá? O que acontece? Vamos dizer que por unidade de tempo, tá, ou a Islândia produz 10 toneladas de bacalhau, ou ela produz 5 toneladas de carne. O que isso significa? Significa que o custo de a carne, é dado em termos do custo do outro, o bacalhau. Tranquilo? Tá. Então, o que acontece? A Islândia pode decidir produzir 10 toneladas de bacalhau, e quando ela produzir 10 toneladas de bacalhau, ela vai produzir 0 de carne. Toda a sua energia produtiva vai para a produção de bacalhau. Ela produz 10 de bacalhau e produz 0 de carne. Ou ela pode fazer o seguinte, ela pode produzir 5 de carne, e se ela produzir 5 de carne, quanto é que ela produz de bacalhau? Quanto? Convicção? 0. Tá? Se ela produzir 5 de carne, ela produz 0 de bacalhau. Tranquilo?
Como é que funciona no mercado onde tu produz vários bens? Não, ceteris paribus. Ceteris paribus. Todo mais constante, imagina que o país só produz carne e bacalhau. Ele só produz carne e bacalhau e só pega o produto do produto. Não existe dinheiro, isso faz... Isso, não existe dinheiro. Era uma pergunta da prova, né? Uma das questões lá, né? Que no comércio internacional do Ricardo não tem lucro, tá? Porque o lucro no comércio internacional é feito com a troca de mercadorias. Você está trocando mercadoria por mercadoria, tá? Então imagina, tá, é estendível a mais produtos, mas vou ficar com 2 para simplificar o negócio. Gente, então a primeira coisa importante desse troço aí, é dizer o seguinte para vocês: quando os dois países estão trocando, na visão ricardiana, tá, o custo que está sendo levado em consideração é o custo relativo, tá, de produzir ou carne ou bacalhau. Por unidade de tempo, qual é o produto em que a Islândia é mais eficiente em produzir? Carne ou bacalhau? Bacalhau. Por quê? Se a gente levar em consideração 1 ano, vamos considerar que o intervalo de tempo seja exatamente 1 ano, tá? Em 1 ano ela produz 10 toneladas de bacalhau. E no mesmo intervalo de tempo ela produz 5 toneladas de carne, tá? Agora, a taxa de troca do Brasil, ela pode ser outra, tá? Ela pode ser a carne 40 e o bacalhau 5. Tá? O que acontece nesse caso? A Islândia ela é mais eficiente na produção de bacalhau. Tá? Por quê? Ela produz 2 bacalhau para cada quilo de carne. Esse é o custo, né? Ou, para cada quilo de carne, ela abre mão de 2 quilos de bacalhau, por 2 toneladas. Tá? Agora, o Brasil é o contrário. Para cada 8 quilos de carne que ele produz, ele abre mão de produzir 1 de bacalhau. Tá claro isso? Tá? Mas é que o que acontece aqui? A gente tem que olhar o custo agora, o comércio internacional, não do ponto de vista do custo de produção, mas do ponto de vista do custo relativo. Ou seja, quanto custa uma mercadoria em termos de outra mercadoria, tá? Que são aquelas que vão ser trocadas. Então, nesse meu exemplo aqui, né, é carne por bacalhau. Tá? Um exemplo do Smith, no exemplo do Stuart Mill, é tecido e linho. Tá? Mas o que acontece aqui? As 2 primeiras tabelinhas eu fiz para vocês. Tá? Esse aqui é o custo absoluto do tecido e do linho, que é dado por quantidade de trabalho. Tá? Quando a gente olha, o exemplo aqui é ricardiano, tá? Porque o que acontece com o custo do tecido? Ele é igual ou diferente na Alemanha e na Inglaterra? É? Igual, né? Custa 10 ali, tá? Então, do ponto de vista do Smith, não teria motivo para ter comércio. Do ponto de vista do Ricardo, tem. Por quê? O custo de oportunidade de produzir um ou outro é diferente. Então, a tabelinha de baixo é o custo de oportunidade. Então, o que acontece? Quanto custa 1 metro de tecido na Inglaterra? 1,5 metro de linho. E na Alemanha? 2 metros de linho. Tá? Quanto é que custa 1 metro de linho na Inglaterra? 0,67 de tecido e na Alemanha meio de tecido. Pergunta, onde é que o tecido é mais barato? Na Inglaterra. Ou seja, custa menos para ela produzir, dá menos trabalho para ela produzir. Tá? Onde é que o linho é mais barato? Na Alemanha. Então faz sentido a Inglaterra e a Alemanha trocarem linho e tecido. Porque os custos relativos do linho e do tecido nos 2 países são diferentes. Tranquilo isso aí? Tá? Bom, agora, o que acontece? Tá? Uma ideia fundamental do Mill nesse negócio. Tá? Ele está trabalhando nesse exemplo, tá? Considerando
que as quantidades... Não tá isso aqui, tá? Tá, só vou botar aqui, né, valores relativos. E que as quantidades e aí o que acontece? O ponto é, muito bem, tá, entendeu o princípio geral do negócio, tá? Que é um princípio do comércio internacional, ou seja, comércio internacional, as trocas são feitas não pelo custo absoluto, pelo custo de produção, mas pelo valor relativo, tá? Valor relativo para cada país. Tá? E aí o que acontece? Para o John Stuart Mill, ele parte do pressuposto neoclássico, por isso que a economia do comércio internacional do John Stuart Mill é neoclássica. Ele supõe que as trocas equalizam. Tá? Ou seja, que os dois países que vão comerciar linha e tecido, no caso da Inglaterra e a Alemanha, quando trocarem, vão trocar a quantidade total de um pelo outro. Tá? Então, na teoria do comércio internacional dele, ele vai acrescentar um outro aspecto que é fundamental para a gente entender o comércio internacional, que é a demanda. A demanda do comércio. A demanda do comércio internacional. Tá? Então, assim, ó, ali nos slides, gente, tá, eu queria dizer mais uma coisinha para vocês ali, ó, que é o seguinte, ó, aqui, mais uma coisinha aqui, ó. Isso aqui é outra coisa importante. Ó. Tá. O comércio equilibra. Tá? Agora, qual é o valor? Qual é o ponto de equilíbrio em termos de valor, do valor dos bens? Tá? O que o John Stuart Mill vai dizer? Ó, isso a gente já sabia do Ricardo. O valor vai variar entre o valor do tecido entre 15 e 20 jardas de linho. Tá? Vamos dizer que o valor, né, do linho seja 18. Se for 18, a Inglaterra ganha 3, e a Alemanha ganha 3 a cada 15, e a Alemanha economiza 2 a cada 20. Tá. Ó, qual é o valor, tá? Porque o preço do linho, né, em termos de tecido, ele vai variar de 15 para 20. Agora, qual é o ponto, qual é o valor específico do linho no comércio internacional? Tá? Ó, se for 18, varia entre 15 e 20. Se for 18, a Inglaterra ganha 3 jardas de linho a cada 15. Tá?
E se for 18, a Alemanha economiza 2 a cada 20, porque para a Alemanha custaria 20, tá? E para a Inglaterra custaria 15, tá? Isso. A Inglaterra ganha 3 a cada 15 porque ela está com 18, né? Está vendendo a 18. A Alemanha economiza 2, porque em vez de pagar 20 está pagando 18. Tá? Então, os dois países estão ganhando no comércio internacional. Fala. Mas esse pagamento não é dinheiro. Não, é mercadoria. Então, eles economizaram 2 e que... É que assim, não, é que assim, se a Alemanha fosse comprar linho na Alemanha, ela ia pagar 20. Tá? Vamos supor que ela faz comércio com a Inglaterra e que no comércio internacional esteja 18. Então ela economiza 2, toda vez que ela comprar linho na Inglaterra. A Inglaterra está vendendo a 15. Tá? Vamos dizer que no comércio internacional ela vende a 18. Tá? Então, toda vez que ela vender para a Alemanha no comércio internacional a 18, a Inglaterra está ganhando 3. Não, mas eles estão economizando duas coisas que não é dinheiro. Eles estão economizando na troca. O que acontece? Qual é a mágica? Tá? Tem um argumento matemático por trás disso. Tá? Qual é o passo de mágica desse negócio? Porque quando os países fazem troca nessas condições, o total produzido dos dois países, o montante produzido, ele aumenta. Tá? Por quê? Porque os países passam a ser mais eficientes, eles vão produzir lá no vértice, onde eles são mais eficientes. Tá? E cada um dos dois países se especializando naquilo que eles produzem mais, o montante total produzido passa a ser maior. Tá? Então aumenta. Esse é o argumento, por isso que o argumento neoclássico do comércio internacional diz assim, todo mundo ganha. Tá aí, ó. A Inglaterra ganha 3 e a Alemanha ganha 2. Claro que o exemplo é inglês, tá? Você não faz alemão, vai ser o contrário. Tá? Bom, gente, não vai dar para explorar aqui, tá? Senão, eu quero ser só. Tá. Não vai dar para pegar os outros dois casos, tá? Mas assim, ó. O que acontece? O John Stuart Mill vai pegar. São 3 casos, dê uma olhadinha nele, tá? O primeiro é esse dos 18. Tá? Depois tem um que diminui a demanda. Um dos países diminui a demanda, tá? O que acontece com os preços do comércio internacional? A taxa de troca vai aumentar, vai se alterar ali em função da mudança da demanda, tá? Se a demanda ficar menor ou se a demanda ficar maior, ela vai se alterar nos dois casos ali, tá? E a composição dos preços relativos aí vai mudar no comércio internacional, tá? Isso de mais a mais, vocês vão ver esse modelinho. Em Introdução à Economia, provavelmente vocês já tenham visto ele com um nome modelo neoclássico, alguma coisa assim. Ou se não, no comércio internacional você vê de novo. Fala. Sobre o preço tipo de limite seria 17,5 então, porque... Não, suponha que seja 18. Suponha que seja 18. Aí depois ele vai no primeiro caso, suponha que seja 17. Tá? Aí depois suponha que seja 20. Tá? Tu pode, e aí, claro, você vai ter que levar em consideração o tamanho da demanda. Tá? Mas é que essa é a forma de raciocínio do comércio internacional neoclássico. Tá? Se for 15, a Inglaterra ganha 13 e a Alemanha economiza 2. Tá? E aí, então, nesse modo, nessa teoria, ele leva mais em consideração a vantagem absoluta das questões comparativas. Não, é sempre dado em termos de vantagens do custo de oportunidade. Né? É porque é o sentido, né? É aquilo que é mais. Aquilo que dá mais. O país vai procurar no comércio internacional aquilo que tem um custo relativo menor. Por exemplo, você é mais tarde para falar Pois eu entendi a pergunta, deixa eu pensar nela. Fala, ali na segunda tabela ele está usando os custos como. Não está usando o custo, ele está usando tipo, o preço de produção. preço relativo. Não, aqui não é custo de produção, aqui é questão de oportunidade. Preço por unidade. Tá, é isso que eu estou dizendo para vocês. Ó. O que vocês têm que cuidar é o seguinte: a teoria dos custos de produção, tá, que é a teoria do valor absoluto do Smith, tá, que é lá quanto é que custa o negócio para a unidade de trabalho incorporado, e aí eu troco entre os países como eu troco dentro do país. Agora, quando o Ricardo leva em consideração, ele está dizendo o seguinte: ó, a capacidade produtiva do país é limitada.
Vamos pegar um exemplo simples, imaginar que o país só pode produzir 2 bens. Tá? Se a capacidade produtiva é limitada, ou ele vai produzir de ou ele vai produzir o outro. Tá? E qual é o custo? O custo é relativo. Aquilo que eu deixo de produzir de é o custo do que eu estou produzindo do outro. Então eu levo em consideração o custo relativo aí. Porque o país, por exemplo, a Inglaterra, então não aumentaria o valor, porque ali na primeira tabela está usando os custos daí, né? Isso. Aí porque não aumenta a taxa de lucro até tipo, chegar em um ponto que, quando fizer a divisão, vai dar 1,9 de tecido. Aí ainda aconteceria a troca, mas estaria aumentando a taxa de lucro. Sim, isso é possível acontecer, tá? Mas aí o que o Mill diz é que, basicamente, aonde o ponto exato que vai ficar ali a taxa de troca depende da demanda. Tá? É por isso que ele não vai poder aumentar o preço de tecido porque não tem demanda. Tá? Ou se a demanda é muito fraca, você tem que baixar o preço relativo para poder vender mais e poder equilibrar, porque é que nem um problema de otimização que vocês não fizeram fazer ainda, tá? Que tem que zerar os dois lados. Tá? Então, se a demanda na Inglaterra por linho for menor, tá? O que vai acontecer com o preço relativo do linho? A Alemanha vai ter que ofertar mais linho e o preço relativo dele vai cair para aumentar, para poder cobrir a demanda que diminuiu, entendeu? Esse é um movimento de equilíbrio. Então, os mercados internacionais eles estão sempre tendendo ao equilíbrio, mas agora a partir da formação de preços relativos. É por isso que ele é relativo. No fundo, o raciocínio todo é montado em termos relativos, mas aqui, o exemplo que eu te dei no final aqui é em termos absolutos, né? Por isso que, mas é só o ganho absoluto, na verdade, para cada troca. Tá? Então, gente, deixa eu... acho que alguns assuntos, né, rápido aqui, tá? O ponto 9.4, tá? Ó, tendência decrescente da taxa de lucro. Eu comentei com vocês já na aula passada, tá? Nisso, a tendência decrescente da taxa de lucro é uma constatação do sistema capitalista. Como é que o sistema capitalista funciona? Baixando a taxa de lucro no longo prazo. Tá? Por quê? Né? Qual é a grande explicação para isso? A grande explicação é que à medida que os lucros vão aumentando, ou seja, o progresso da sociedade vai acontecendo, a taxa de lucro aumenta, a escassez relativa do dinheiro na forma de lucro diminui. E, portanto, a taxa de retorno ou a taxa de juros sobre o montante investido diminui também, porque tu tem mais liquidez. Tá? Quanto mais liquidez tiver um país, menor é a taxa de juros. Se vocês pensarem, gente, que a taxa de juros no Japão é negativa, não sei como é que está agora, tá? Mas por mais de 10 anos a taxa de juros no Japão é negativa. E sabe o que significa a taxa de juros negativa? Porque se amanhã vai ter mais barato que hoje, eu não compro. Como é que eles fazem? Tá? Tá 10 anos funcionando assim. A taxa de juros é negativa, tá? Mas é porque, entre outras coisas, os japoneses têm um super espírito de poupança, né? E aí quando as pessoas poupam muito, sobra liquidez, tá? Ninguém quer pegar dinheiro emprestado, que as pessoas têm, né? Lá funciona por causa do comércio exterior, que eles vendem muito para o exterior, então você está caindo, mas o exterior continua comprando. Mas para o mercado interno, a deflação acaba estando muito local, né? Isso. Tá, isso é uma boa colocação, tá? Pelo seguinte, ó, o que o John Stuart Mill está chamando a atenção? A taxa de juro, a taxa de lucro, ela é declinante, ela está caindo, está caindo, está caindo. O que faz segurar a taxa de lucro? Tá? Acabei de dizer para vocês o que causa a diminuição da taxa de lucro. É o aumento da liquidez. Como é que a gente pode fazer para diminuir a liquidez sem que as empresas sofram com isso? Elas podem abrir filiais no exterior. Elas podem mandar o dinheiro para fora, né? Pensa bem, a Inglaterra está cheia de dinheiro em caixa, tá? As empresas estão cheias de dinheiro. O que eles podem fazer? Abrem uma filial em Singapura. Tá? Isso diminui a tendência declinante da taxa de lucro. Tá? Por quê? Porque a escassez relativa do dinheiro aumenta, né? Pelo capital, né? E aumentando a escassez relativa do capital, a taxa de lucro não cai. Tá? Fala. A taxa de lucro é atrelada ao juro, ao capital? A taxa de lucro é atrelada à taxa de juros. Tá? Ela tende a ser menor que a taxa de lucro, tá? Mas ela é na proporção. O que é o lucro?
é a taxa de juros sobre o montante investido, tá? Mais o risco, mais o grau de concentração do mercado onde está aquele negócio. E mais o poder empreendedor. Aí tá, varia um pouquinho ali. Mas basicamente a remuneração da taxa de lucro é um percentual sobre aquilo que investiu. É uma taxa. É uma taxa de lucro. Então, isso é uma coisa, né? O Sênior fala um pouco disso também, que eu comentei lá na aula do Sênior, que é a taxa de juro, ela anda atrelada à taxa de lucro. Nas economias saudáveis é assim que tem que funcionar. Então, gente, questão do MIL, tá? Quais são as condições que fazem com que a taxa de lucro não caia? A exportação de capital, tá? Então, isso vai fazer com que o MIL seja visto como, ali o Hunt até fala assim, meio que bem dele, tá? Até chegou a falar bem, como um dos precursores viu, né? Não entendeu bem, mas viu pela primeira vez a questão do imperialismo. Porque o imperialismo no século XIX era muito diferente do imperialismo no século XX. No século XIX, imperialista são os países que exportam capital e exportam pessoas. No século XX não vai ser assim, tá? Os imperialistas vão ser aqueles que explodem e não deixam os outros entrarem, tá? Mas o século XIX é basicamente isso, tá? E é interessante que os marxistas vão pegar e vão dizer, por que o imperialismo é uma necessidade do capitalismo? Tá? Porque se o capital fica represado num país onde tem muito lucro, onde eles já lucraram muito, o próprio aumento da quantidade de capital no país destrói a rentabilidade daquele capital. Por isso que o capital tem que procurar outros lugares, tem que procurar outros mercados para entrar. Senão, se ele fica sempre nos mercados convencionais, né? Porque o meu diz à medida que o progresso da sociedade avança, o risco diminui. Se o risco diminui, a taxa de juros e a taxa de lucro diminui também. Tá? Então, essa tendência secular à estagnação da taxa de juros, tem que botar para fora, tá? Tem que, né, que não, é uma forma aí de imperialismo. Tá? Não dá também para usar esse dinheiro que está sobrando para financiar coisas? Que não seriam dá, que é, acho que é a pergunta, que é a terceira parte do MIL, tá? Que é exatamente a intervenção do governo no socialismo, tá? Porque a proposta do MIL de governo é uma proposta de intervenção do governo, tá? Em várias áreas, tá? As três principais áreas, a redução da pobreza, deixa eu anotar aqui já que intervenção do governo socialista. Tá? Onde é que o governo tem que intervir? Na redução da pobreza, isso aqui eu deixei o ponto 2 aqui. A intervenção do governo, então. Tá? Primeira coisa ali, na intervenção do governo, é a discussão sobre a lei dos pobres. Tá? De novo, a lei dos pobres é aquele negócio das paróquias, tá? E o MIL vai se colocar... ele vai dizer, na verdade,